nessa noite. Diga comigo, eu recebo em nome de Jesus. Amém? Cadê minha imagem, Wesley? Tem aí? A Nelly falou de rios. E a nossa palavra de hoje tem o título de Rios no Ermo. Rios no Ermo. Queridos, apesar desse nome Rios no Ermo, Rios no Ermo, quase um trava-língua, né? Rios no Ermo. Apesar deste título, eu vou utilizar esse texto de Isaías para exemplificar como uma figura do que eu quero falar, do que eu quero transmitir nessa noite, do que o Espírito quer transmitir nessa noite. Mas eu vou falar sobre gerações, sobre um Deus geracional. Amém? Então vamos para o texto, nosso texto base, Isaías 43. Isaías 43, o versículo é o 19. 43, versículo 19, que diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém. Como eu falei, esse texto eu vou utilizar como figura. Então nós vamos falar dele só mais para o final da mensagem. Por hora, eu quero falar com vocês a respeito do projeto de Deus. Quantos aqui sabem que Deus tem um projeto? E que esse projeto de Deus, ele nos inclui. Nós vamos ler Gênesis capítulo 17, versículo 7. Gênesis 17, versículo 7, que diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e a ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Tem um projeto de Deus. Que projeto é esse? Ele quer ser o nosso Deus e o Deus da nossa descendência, ou das nossas gerações. Queridos, Deus, se você ler a Bíblia do começo ao final, você vai perceber Deus trabalhando entre as gerações. Deus poderia muito bem ter feito o projeto dele, ele mesmo. Ele não teria capacidade de executar o seu projeto? Teria. Mas não é plano de Deus, não é projeto de Deus ele executar o seu projeto. É projeto de Deus que nós temos que ser uma peça fundamental no projeto de Deus. Ele nos escolheu para utilizarmos nesses projetos. Agora é o seguinte, como eu falei, o projeto dele, ele trabalha utilizando as gerações. Cada um em sua geração. E nós estamos inclusos nisso na nossa geração. Todos aqui sabem o que é uma geração? Todos sabem o que é uma geração. Quando você tem um filho e outro filho e o neto, nós estamos tendo aqui a nossa descendência. Eles também são a nossa geração, mas se eles são a nossa descendência é porque eles são da nossa família. Mas existe o que nós chamamos também de geração, que é o quê? São as pessoas que convivem na mesma época que nós. Nós temos a geração de Abraão, que viveram lá, na época de Abraão, de Moisés e tantos outros. E tem essa geração, hoje, que convive na mesma época que nós, conosco. Tá bom? Então deixa eu me fazer entender. Deus começou, eu vou tentar ser bem rápido, contar uma historinha bem rápido. Pode ser alguém que não saiba a história de como aconteceu. Deus começou, como disse o meu filho Davi no domingo passado, o seu projeto quando Adão caiu. Assim que Adão caiu, Deus começou esse projeto.
E aí teve um período em que ele escolheu um homem, para a partir desse homem formar uma nação. E para a partir dessa nação se mostrar como Deus para todas as outras nações. Esse homem era quem? Quem pode me ajudar? Vamos interagir? Fale alto. Abraão. Não tem medo de errar não, gente. Abraão. É isso mesmo. Nós estamos aqui para aprender. Eu com vocês e vocês comigo. Amém? Então Abraão, ele escolheu Abraão. E como foi? Que na verdade antes de ser Abraão era Abrão. E ele escolheu Abraão e disse: Abraão, sai da tua parentela. Foi a primeira ordem para Abraão. Sai da tua parentela e vá para o lugar que eu te mandar, que era Canaã. Existia uma promessa, que era a terra de Canaã. Eu te darei essa terra a você e a toda a sua descendência. E Abraão, olha aí para o céu. Tu pode contar as estrelas? Vê se você pode contar as estrelas. Assim como são essas estrelas, é a tua descendência. Detalhe, Abraão era casado com Sarai, ou Sara, que era estéril. E já era de idade avançada. Mas a promessa de Deus para Abraão era: pode contar as estrelas? Essa é a tua descendência. Tu pode contar o pó da terra? Tenta contar aí. Essa é o número da tua descendência. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Quando chegou o tempo, Abraão com 100 anos, o que é que aconteceu? Nasceu Isaac. Abraão é a primeira geração. Isaac, segunda geração. É o filho, né? Abraão o pai, Isaac o filho. O nome Isaac se chama-se riso, quer dizer alegria. Nasceu Isaac, o filho da promessa. Quantos aqui tem filho de promessa? Então sorria, se alegre com isso. Se alegre com isso. Deus colocou na sua mão um filho da promessa. Quem aqui tem dificuldade para engravidar? Tem gente aí com dificuldade para engravidar? Ei, irmão, uma coisa que eu aprendi aqui nessa igreja com o nosso pastor é que Deus abre o ventre. Abre a madre. Sarai não podia ter e teve. Isaac casou com Rebeca. Detalhe, estéril. Deus faz as coisas de uma forma que você diz: só Deus. Sarai, estéril. Sara, estéril. Deu vida a Isaac. Rebeca, mulher de Isaac, também estéril. Deu vida a 2 filhos, um Jacó e o outro Esaú. Deus escolheu Jacó. Não vou entrar nesse mérito, porque Deus escolheu Jacó e não Esaú. O fato é que Deus escolheu Jacó. E aqui nós completamos 3 gerações. Primeira geração, fale comigo. Vamos participar para ninguém dormir. Primeira geração, segunda geração, terceira geração, Jacó. E Deus, a partir daí, começou a se apresentar na Bíblia para todas as outras nações como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu estou falando de quê? Eu estou falando de gerações. Quando eu ia entrando, o Edson disse para mim assim: o pastor já pregou sobre, aí falou lá um assunto, já pregou sobre outro assunto, tá bom agora dele pegar para os avós. Eu disse: é hoje, irmão, a palavra do avô. É hoje. Eu comecei a sentir a presença de Deus logo na porta. É hoje a palavra do avô. Quem aqui é avô? É hoje a tua palavra, avô. Está tendo algum problema aí na tua vida com teu neto? Está tendo alguma dificuldade aí com teu neto? Está muita alegria? O que está acontecendo? Hoje eu vim trazer algo para você, avô. Não só para os avós, mas também para os avós. Assim como eu. A mulher está mostrando alguma coisa ali que eu não sei o que é. Meu cinto está o quê, minha filha? Está fazendo um bolinho? Coisa de mulher.
Sim, onde é que eu estava? No avô. Ficou bom agora? No avô. Abraão, Isaac, segunda geração, terceira geração, Jacó. Deus se apresentava na Bíblia, e se apresentou em toda a Bíblia, como o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele é o Deus de Osvaldo, você pode falar com você, ele é o Deus de Osvaldo, ele é o Deus de Davi, ele é o Deus do Pedro, e ele é o Deus do Dom. 3 gerações, a partir de mim. Eu pensava, meu querido, que a minha função como pai e o meu trabalho acabava nos meus filhos. O pastor começou a pregar aqui a respeito disso, dizer que não. O nosso trabalho com a nossa descendência vai até a segunda geração, que é o neto. Até a geração do neto. Nós temos responsabilidade sobre os nossos netos. Responsabilidade de quê? Gerar a vida de Deus nele. Vida de Deus nele. Foi assim que o Senhor trabalhou durante os anos, durante as gerações. De geração em geração. De geração em geração. De Abraão para Isaac. De Isaac para Jacó. De Jacó para seus filhos. Geração em geração se perpetuando a palavra de Deus. E ele não mudou sua forma de trabalhar. Ele continua trabalhando de geração em geração. Meus pais não são crentes. Veio a partir de mim. Eu considero isso sair da minha parentela. Considero isso sair da minha parentela. Porque, de fato, a minha família hoje é muito mais meus irmãos de igreja do que a minha própria família. Por causa da minha fé. Eu me considero sair de minha parentela e começar um novo caminho para a terra que Deus mandou eu ir. E assim acredito que é com cada um que está aqui. Você tem uma responsabilidade sobre o teu filho, se você ainda não é avô, que é de gerar Deus nele. Gerar vida de Deus nele. Cresceu os filhos, casaram, você tem a responsabilidade de gerar vida de Deus no seu neto. Abraão, Isaac e Jacó. Queridos, falando de geração, meu filho Davi também, falei do Davi 2 vezes, vou falar uma coisa aqui. A maior honra de um pai é sentar numa cadeira e ver o filho pregar. Por quê? Você viu que o seu trabalho está sendo feito, querido. Você viu que você está no caminho certo. Valeu a pena. As coisas que você teve que deixar, as decisões que você teve que tomar. É a alegria do pai, mais do que ver o meu filho rico, que ele também vai ser. Mais do que ver ele próspero, que ele também vai ser. Mas ver ele com Deus cravado dentro. E não é só ele, está aqui esse bonitão aqui também. Que também o vejo constantemente aqui nesse púlpito, derramando o que tem de Deus nele. O seu ainda não está aqui, comece a gerar Deus dentro dele. Comece a gerar palavra de Deus dentro dele. Agora sabe de uma coisa? Seu filho só vai ser apaixonado por aquilo que tu for apaixonado. Você só vai conseguir gerar a vida de Deus nele se você for apaixonado por Deus, apaixonado por Jesus. O meu filho torce o time que eu torço. Por quê? Porque eu sou apaixonado pelo meu time. O meu filho é apaixonado por música, os dois. Porque eu sou apaixonado por música. Agora não adiantaria eu implantar o meu time no meu filho, o outro não implantei. Às vezes falha, ele não gosta de futebol. Não adianta apenas eu implantar o meu time de futebol do meu filho, implantar a minha paixão pela música neles, se eu não implantar Jesus e a palavra dentro deles.
Esse está em primeiro lugar. Eu tenho que plantar Deus dentro dos meus filhos. Esse é o projeto de Deus. E o projeto de Deus mais importante que existe na terra chama-se família. Deus, em toda a Bíblia, de geração em geração, usou famílias. A minha oração tem sido nesses dias, querido, entregar os meus filhos. E como ele vem mexendo por dentro de mim, comecei a orar pelo meu neto antes dele nascer. Entregando ele. Entregando o quê? Eu disse, meus filhos vão ser ministros. Meu neto vai ser ministro. Meu bisneto vai ser ministro. O Senhor vai usar a minha família para as gerações. A minha geração vai ser uma geração abençoada que vão olhar e vão dizer, é de Deus. E eu já posso ver isso acontecendo hoje. Mas eu tenho certeza que é só uma fagulha daquilo que Deus vai fazer na minha família. Pega posse disso, irmão. Tu ainda nem casou, tu é jovem. Começa a orar pela tua mulher, viu? Começa a orar pelo teu filho. Começa a orar pelo teu neto. Por quê? Porque a tua descendência vai depender muito, mas é muito, não é pouco não. Muito com quem você fizer aliança. Hoje, o que você talvez jovem, principalmente, leve em consideração é apenas um rostinho bonito. Estou apaixonado. Ô gatinha. Ei, olha além da gatinha. Olha além do rosto bonito. Lembre-se, se você até hoje nunca tinha pensado nisso, eu vim hoje aqui para te dizer isso. Você faz parte do projeto de Deus. O teu casamento é o começo de um projeto de Deus. A tua família é projeto de Deus. A tua descendência vai depender de você e de com quem você faz aliança. A beleza passa. A paixão dura 3 anos, segundo os especialistas. Olha aí, errei, 3 meses. Diminuíram, não, era 3 anos, não. Eu pensei que era 3 anos, porque eu tive uma paixão, durou 3 anos. Mas, se é 3, então eu estava muito apaixonado, né? Se é 3 meses, querido, é um nada. É só a experiência. 3 meses. Não é verdade? É só a experiência. Passa. Passa. E o que é que fica? É a aliança que você faz com a pessoa. Eu estou aliançado com a irmã Selma há quase 30 anos. Ainda bem que a beleza não passou, né? Eita, na outra pregação eu chamei ela de coroa, ela não gostou. Nessa eu me limpei. Curso de casais, né? E os homens também tá fazendo efeito. Mas você entende isso, querido? Beleza passa. Você tem que olhar além da beleza. Você tem que olhar o caráter. Você tem que olhar principalmente o que é que ela tem de Deus dentro dela. Porque ela vai ser a mulher responsável em colocar Deus dentro da tua descendência. A tua auxiliadora que vai colocar a tua família no trilho de Deus, nos caminhos de Deus. É a tua descendência. Nós estamos vivendo, querido, nesse tempo agora, sem nenhuma dúvida, na minha opinião, e acredito que muitos de vocês vão concordar, a última geração. A última geração. Quão grande responsabilidade Deus está colocando na nossa mão. Imagina se nós fomos a última geração, de fato. A responsabilidade minha e sua. Se nós somos a última geração, querido, tem um cara que foi chamado profeta de Deus, chamado João Batista, que ele veio para preparar o caminho para o Senhor, para preparar o caminho para o Messias quando ele veio a primeira vez. O que é que eu estou querendo aqui construir? O que é que eu estou querendo dizer? Nessas cadeiras estão sentados vários João Batistas. Vários João Batistas que têm como responsabilidade, entregue nas suas mãos, preparar o caminho para o Messias. Ele está vindo.
Ele está chegando. Quem vai preparar o caminho nos últimos dias para o Messias? Diga. Sobre João Batista, Jesus dizia: o que é que vocês foram ver no deserto? O que é que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um homem vestido de trajes finos? Ei, não. Homens vestidos de trajes finos, eles assistem nos palácios, não nos desertos. Aí Jesus continua: vocês foram ver um homem queimando no deserto, cheio do Espírito Santo. Quantos João Batistas tem aqui, cheio do Espírito Santo, que vão queimar no deserto? Eu já estou introduzindo aqui, ó, o ermo. Por quê? Porque ermo e deserto são sinônimos. Lugares isolados, lugares de escassez, lugares de terra seca. Já estou começando a entrar aqui no assunto do ermo, do deserto. Vamos ler aqui Isaías 58, a partir do versículo 10. Você está compreendendo? O Senhor trabalha nas gerações. Diga assim: chegou a minha vez. Ele vai me usar na minha geração. 58, 10. Nós vamos ler do 10 ao 12. Diz assim: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Não entendeu nada? Pois vamos lá. Isso é o quê? É o profeta Isaías falando. Ele está dizendo a palavra de Deus, que diz o seguinte: se tu abrires a tua alma ao faminto e fartares. Nós vamos fartar o faminto de quê? É de comida? Ele está falando de alma. Nós vamos fartar o faminto de Deus. Aquele que tem fome de Deus. E ele disse: se tu fartares, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas. Querido, nós estamos na geração da depressão, na geração das trevas, por qualquer motivo. Quer receita para sair disso? Olha aqui, Isaías dizendo: se você se ocupar em fartar o faminto, a tua treva vai ser como luz. Ele está mudando trevas em luz. E não será qualquer luz, será como a luz do meio-dia. O que é que isso tem a ver, meu irmão? A luz do meio-dia é a luz quando a luz é mais forte. A luz do sol, mais forte, meio-dia. Aquele sol tinino, como diz o cearense. Se você se envolver com o projeto de Deus, em encher o faminto com a palavra do Senhor, Ele está dizendo: tuas trevas se transformará em luz. Queridos, é incrível. Muitos aqui já devem ter tido essa experiência. Quando você começa a cuidar de uma pessoa, você pode estar passando por 1000 problemas. Começa a ser gerado vida dentro de você. Por quê? Porque você tem que ter de Deus para derramar. Você só pode derramar se você tiver de Deus. E ele diz: se você fizer isso, tuas trevas se transformará em luz. E a tua escuridão será como o meio-dia. O 11 diz assim, ó: o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até lugares áridos e fortificará os teus ossos. Quem tem osso forte não tem doença em osso. O que é que ele está me dizendo? Que além de toda e qualquer treva, ele vai me dar saúde. Serás como um jardim regado
e como um manancial cujas águas jamais faltam. O que é um jardim regado, meu querido? Se você tem um jardim, se você agoa ele, rega ele, ele tem vida, ele é verdinho, ele é uma maravilha. Ele está dizendo, tá legal não a tua vida? Alimento faminto que eu vou fazer de você um jardim regado. Verde, lindo. Um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. O 12, para terminar. Aí entra a minha herança, entra a minha descendência. Se eu alimentar o faminto, ele diz, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brecha, restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Ele vai fazer a tua geração ser conhecida como geração reconciliadora, tampadora de brecha. Onde tiver uma falha, onde tiver um buraco, onde tiver uma falta, você é que vai chegar para sanar esse problema. É a tua geração. São teus filhos, são teu neto. O projeto de Deus é trabalhar nas gerações. Deus de Osvaldo, Deus de Davi, Deus de Pedro, Deus de Dom. Deus dos filhos do Pedro. Aviso aqui para as pretendentes. Tem que ser mulher de Deus. Não adianta ser só bonitinha, simpáticazinha, legalzinha. Tem que ter Deus dentro. Vai aquecendo o teu espírito, mulher. Se tu quer, vai se enchendo do espírito. É ministro. Você tem que ser ministra também. É a minha descendência. E eu oro por ela todos os dias. Descendência de ministro. E você que vai ser a esposa do meu filho, você vai passar a ser minha filha e minha descendência também. Tem que ser mulher de Deus, senão eu digo não. Onde estávamos? Sim, estávamos no texto. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Olha isso aqui, gente. Levantará os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brecha, restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. A terra vai se tornar melhor, a terra vai se tornar habitável por tua causa. Por causa do teu filho, por causa do teu neto. Lembrando que a nosso papel, na descendência, ele vai até o nosso neto. Não estou dizendo aqui que você tem que mandar no seu neto, que você tem que tirar o poder da autoridade dos pais deles, não. Mas você tem a responsabilidade também de, juntamente com os pais deles, fazer aquele menino se transformar em um menino de Deus. Um rapaz de Deus e, posteriormente, um homem de Deus. Eu, avô, Selma, avó, nós temos essa responsabilidade de ajudar os nossos filhos e as nossas noras a formar Deus dentro dos nossos netos. Se você ainda não ora para o seu filho, pelo seu neto, até pelos seus netos que ainda não nasceu, eu lhe aconselho a orar. Eu tenho visto coisas na vida dos meus filhos nesses tempos que eu nunca tinha visto. E por quê? Porque eu comecei a orar focado na minha descendência, quando Deus começou a ministrar essa palavra que eu estou trazendo hoje para vocês, a orar pela minha descendência. Eu comecei a orar pela minha descendência e eu vi os meus filhos crescendo em todas as áreas. Pedro teve um crescimento maravilhoso com relação a Deus esses últimos anos, esses últimos tempos, porque uma das minhas orações é: Senhor, enche os meus filhos com teu espírito. Enche, incomoda eles. Incomoda eles. Eu não sei se ele vai ser médico, se ele vai ser... Mas uma coisa que eu sei que ele vai ser é um homem de Deus. Um ministro de Deus.
Amém? Faça isso também, eu lhe aconselho a fazer isso. Isso é uma bandeira dos homens, do ministério dos homens. O homem, como pastor de sua casa, orando por sua família. Não tire isso da cabeça, não tire isso da sua visão. Nós somos, sim, os pastores da nossa casa responsáveis por orar por nossa família e pelos nossos filhos. Nós não temos a menor ideia a diferença que isso faz, querido. Não temos a menor ideia a diferença que isso faz. Se você ainda não faz, comece a fazer. Se você é mãe, faça também. Amém? Sim, eu estava no texto, né? Terminei agora. Fartarás a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma. O que é uma alma farta pelo Senhor, cara? Tua alma farta pelo Senhor. O Senhor encheu completamente ela. Até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. A tua alma é uma alma fortificada até em lugares áridos, até em lugares desertos. E ele fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás o fundamento de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Leia esse texto na sua casa, medite. Esse texto me alegrou meu coração. Trouxe vida de Deus no meu coração. Saber que eu estou fazendo aquilo que Deus pediu para mim fazer. Interceder, orar pelas gerações. E Deus disse, tudo que vai acontecer, eu já peguei. Pega também aí contigo. O que vai acontecer na tua família, o que vai acontecer na tua descendência. Amém? Agora sim. Agora chegou a hora de nós novamente lermos Isaías 43. E agora eu vou entrar nos rios, nos ermos, a figura que eu quero utilizar para explicar a vocês como Deus vai fazer esse trabalho nas gerações, como Ele tem feito esse trabalho nas gerações na prática, como nós faremos esse trabalho nas gerações, de colocar Deus não só na nossa descendência, mas também nos da nossa geração. Sermos atuantes na nossa geração. Isaías 43, versículo 19. Cheio. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Porei um caminho no deserto e rio no ermo. Querido, você já teve a curiosidade de saber como é que nasce um rio? Você já pensou assim, como é que nasce um rio? Tem o rio é maravilhoso. Como é que nasce o rio? O rio nasce de duas formas. A primeira forma, chove, aquela chuva cai nos lugares altos, nas montanhas, nos lugares altos, e ela começa a correr do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Correndo do lugar mais alto para o lugar mais baixo. Até o final do seu ciclo, que se dá onde? No mar. Porque o mar é o nível mais baixo. Então, sobe na cabeceira, lá em cima, na fonte, no lugar alto, e esse rio começa a fluir, a correr, até a parte mais baixa, que é o mar. Cadê o Lucas? Bora, Lucas. É a hora, aquela hora, Lucas. Vamos lá. É agora. Você está entendendo? Duas formas. Cai a chuva no lugar mais alto, começa a correr para o lugar mais baixo. A segunda forma de nascente de um rio, que nasce um rio, chove. Quando chove, a água é absorvida pelo solo. Aquela água encharca o solo e começa a correr por debaixo da terra. Ela corre por debaixo da terra. É os chamados lençóis freáticos. Corre por debaixo da terra. E ela vai correndo por debaixo da terra, até um momento em que ela acha uma brecha. E ela quebra aquilo ali e ela começa a correr por cima da terra. Duas formas que nasce um rio. Chuva do alto, chuva no solo. E começa a correr. Eu estou falando do rio natural, porque eu quero entrar onde eu quero chegar. Para você entender primeiro a figura do rio natural. Um rio que corre. Tem um detalhe aqui, querido. Quem derrama a chuva?
rio só nasce com a mão de Deus. Rio só é derramado através da mão de Deus, seja caindo na parte alta, seja caindo no solo e encharcando o solo, tem que ter a mão de Deus. Detalhe, o rio começa na parte alta. Quanto mais alta a parte em que a chuva cai, ele vai colocando mais velocidade. Aí vem aquelas cachoeiras, né, das partes altas. Quanto mais alta, mais velocidade. Quanto mais se inclina, fica mais inclinado, mais velocidade. Quanto mais se inclina, mais velocidade. Quanto mais se inclina, mais velocidade. Começa a correr o rio mais veloz. Quanto mais se inclina. Você está sabendo onde é que eu estou querendo chegar? Está entendendo? Eu estou falando de rio. Eu estou falando de você. Estou falando de mim. Nós somos os rios de Deus. Quanto mais inclinado, mais velocidade. Quanto mais inclinado, mais velocidade. Quanto mais inclinado, mais velocidade. O rio começa a fluir, começa a correr. Começa a fluir, começa a correr. E no caminho, no percurso do rio, ele encontra outros rios. E esses outros rios começam a fluir e a juntar com aquele outro rio que corre. Eles começam a correr paralelamente. De repente eles se transformam em um rio só. Aqui nós temos vários rios que correm separadamente, mas que também juntam-se para correr no mesmo leito, para se transformar em um grande rio. Eu estou falando de quê? Rios no ermo. O que é o ermo? Deserto. O que é o ermo? Lugar de solidão. Lugar onde nada nasce. Mas a palavra de hoje é que Deus trabalha nas gerações. Utiliza as gerações. E como é que Ele faz esse trabalho? Usando os rios de Deus. Cada rio de Deus sendo usado. Para quê? Para correr e banhar, inundar os lugares desertos. Inundar os lugares desertos. Eu preguei uma palavra chamada... Como era o nome da palavra, gente? Surgiu o nome da palavra, mas era sobre o Salmo 126. Júbilo, lágrimas, júbilo e sonhos. E eu falava a respeito do Salmo 126. E no Salmo 126 há uma citação a respeito das entes do Negueb. É Negueb ou é Negev? Eu acho que é Negev. Tem também Negev também. Alguns chamam Negev, outros Negev. E o que é o Negev? É um deserto. Mas o que é que acontece lá? De repente, em meio ao deserto, tem uma chuva torrencial e acontece isso que eu expliquei para vocês. De repente, muita água lá na parte alta e aquele deserto, todo deserto sem vida. Começa a correr aquela água com uma velocidade terrível. E essa água começa a jorrar, começa a correr, começa a correr, começa a correr. No final, o que é que acontece? Aquilo que era um deserto grande, que é onde não havia vida, se torna em um manancial, se torna em um verde completo, com flores que só dão no deserto do Negev, com animais se alimentando, com vida. Uma característica de um rio, querido, é que o rio leva vida por onde passa. Onde há um rio, onde corre um rio, ele vai levando pelo seu percurso vida. Quem aqui é rio de Deus? O rio de Deus, querido, o rio normal, o rio natural, ele leva água. Mas o rio de Deus, a água
do rio de Deus chama-se Espírito Santo. A água do rio de Deus chama-se Jesus. É o rio correndo, levando o Espírito, levando Jesus, inundando os lugares desertos e trazendo transformação. Aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você colocar a planta do seu pé, vai ser gerado vida. Se você é rio de Deus, você carrega dentro de você o Espírito Santo. Carrega Jesus dentro de você. E por onde você andar, por onde você passar, você vai banhar, você vai molhar, você vai regar, trazendo vida. O Pedro estava aqui num dia de oração, daquelas orações que a gente faz, e ele orando, e o Senhor começou a conversar com ele. E a conversa que Deus conversou com ele, ele transformou em canção. É a primeira canção do Pedro. Eu também influenciei meus filhos a serem compositores. Eu sou igual o Manuel Gomes, tenho 20.000 canções. Então eu também influenciei os meus filhos a comporem. E ele tem agora a primeira música dele, dada por Deus. E eu não sei muito bem a letra da música, nem a melodia da música, mas eu sei que a letra diz assim: esse é o desejo do meu coração, essa é minha canção, que o teu rio flua através de mim. Deus ministrando para o meu filho, que ele seja um rio que corra, que regue, que traga vida. Essa é minha canção. Que o teu rio flua através de mim. Ele diz que quer ser um caminho de milagres. Eu quero ser caminho de milagres, para que outros possam crer, para que outros possam viver, para que outros possam reviver. Quem aqui quer ser um caminho de milagre? Quem aqui quer ser um rio corrente? Ei, querido, tem um detalhe no rio. Se está parado, não é rio. O que é que água parada acontece com água parada? Além de dar dengue, água parada apodrece. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Água parada apodrece. Você tem que ser rio veloz de Deus, correndo, levando vida por onde passa, levando vida por onde passa. Querido, leve uma coisa dessa mensagem de hoje. Eu estou quase terminando, mas leve uma coisa dessa mensagem de hoje. Você é um rio que carrega a vida de Deus. Vou repetir. Você é um rio que carrega a vida de Deus, porque a vida de Deus é Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho condições de ajudar ninguém. Ah, eu não conheço muito bem a palavra. Você carrega a vida de Deus dentro de você. Meu filho Davi estava pregando no domingo passado a respeito da visão ao qual nós vamos se mover esse ano, chamada Clique. É tal? Meu inglês é igual ao inglês do Falcão. Clique tal. Toque a cidade. Como é que tu vai tocar a cidade, querido? Sendo um rio. Sendo um rio. Sendo o rio por onde tu passa. É um rio na 32. É um rio na 61. É um rio na Colônia. É um rio no Piratininga. Levando vida de Deus. Lá na Colônia, onde a célula que eu estou com a Selma, é um lugar de falta de prosperidade. A gente vê muita violência. Se eu
fala no meu coração. Não olhe para a realidade disso aqui hoje. Vocês vão trazer vida a esse lugar. Veja o texto que nós lemos, de Isaías 58. Você reparará brechas. Você transformará lugares em lugares habitáveis. Não importa para mim se na colônia tem violência, se na colônia falta dinheiro, não tem prosperidade. A TGF chegou, é rio de Deus, vai gerar vida. Vai transformar aquele lugar. Eu sou rio de Deus, carrego vida de Deus dentro de mim. Onde eu chegar, eu vou transformar. Por minha causa, não. Por causa de quem eu carrego. Por causa da minha inteligência, não. Por causa de quem eu carrego. Por eu ser um rio de Deus. Rio de Deus. Pode ser esse lugar um lugar ermo. Um lugar de escassez. Um lugar de solidão. Eu sou o rio que carrega a vida de Deus. Vai mudar o ambiente. Vai mudar o ambiente. Vai mudar o ambiente. Isso serve para tudo. Serve também para o teu negócio. Colocou um negócio agora, tem um negócio que quer prosperar no negócio. Tu é rio de Deus, cara. Tu leva a vida de Deus. Onde tu pôr a tua mão, onde tu pôr os teus pés, prosperará. Qual era a promessa para Abraão? Eu comecei falando de geração. Qual era a promessa para Abraão? A tua descendência será como as estrelas, como os pó da terra. E eu te darei por possessão uma terra onde é abundante leite e mel. Essa promessa de Abraão é também agora para nós, porque nós também se tornamos dignos da promessa, porque nós somos adotados como filhos. Onde você pôr a planta do seu pé, prosperará. Onde você colocar a sua mão, prosperará. Você é rio de Deus. Rio de Deus. Irmão Oswaldo, eu não vejo nada hoje. Minha vida não está fluindo, não está legal. Ei, querida, torrente do Negueb. De uma hora para outra, Deus derrama. Vocês podem ver no YouTube, tem? Bote lá, torrente do Negueb, você vai ver. Não tem nada, só deserto. De uma hora para outra, começa a correr um rio de Deus. Veloz, tomando conta de tudo, invadindo tudo. Pode ser assim também na tua vida, querido. Faz Deus chover na tua vida. Faz Deus chover na tua vida. Você, para ser rio de Deus, você tem que ter água de Deus, você tem que ter chuva de Deus derramando sobre você. Não tem como ser um rio de Deus se não se encher do Espírito. Tem que se encher do Espírito. Como é que a gente consegue cavar um poço de água? Não tem que cavar, tem que buscar lá embaixo. Ou tu pega a água em cima da terra assim, fácil. Quando chega num local como esse, num deserto como esse, olha aí, você é só pegar o balde e botar ali, tu vai levar muita areia. Mas se você cava, mas não é cavar em qualquer canto, é cavar aonde Deus dizer que é para você cavar. Os descendentes de Abraão cavavam um poço. Os caras vinham e entupiam o poço. Jesus disse assim, ó. Deus dizia, briga não. Cavam ali, água. Entupiam. Briga não. Cavam ali, água. Onde você cavar, vai vir água. E não é uma água qualquer. Eu comecei dizendo que o rio, ele sobe na cabeceira, ele vai correndo no declínio, ele corre para onde? Para o mar. O rio de Deus é diferente. Jesus diz assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios. E não é rio qualquer, meu querido. É rio de água.
rio de água viva, rios que geram vida. E ele continua dizendo: o rio de Deus não corre para o mar, como o rio natural. Ele corre para onde? Para a vida eterna. Eu sou um rio que estou fazendo o meu percurso correndo para a vida eterna. Mas eu não vou correr para a vida eterna sozinho. Outros rios estão correndo do meu lado. E eu vou banhando por onde eu passar. E esses outros lugares onde eu vou banhando, eles vão sendo parte desse rio. E nós vamos correndo junto. Para onde? Para a vida eterna. Ele disse: aquele que crê em mim, do seu interior brotarão rios. E esses rios jorram para a vida eterna. Para a vida eterna. O Senhor é um Deus que trabalha nas gerações. Chegou a sua vez, chegou a minha vez. Toda vez que acontece de uma geração não fazer o trabalho dela, há um prejuízo terrível, querido, no projeto de Deus. Você pode até pensar: não, se alguém não fizer o seu trabalho, Deus levanta outro. Levanta outro, mas há um prejuízo. Na Bíblia você encontra alguns lugares onde o povo ficou cativo por 400 anos, 4 gerações. Por quê? Porque não foi feito aquilo que eu comecei falando, não foi gerado de pai para filho, de filho para neto, ou de avô para neto, de filho para filho, de pai para filho. As gerações foi passando e não foi sendo gerado, Deus foi sendo esquecido. E foram 400 anos de trevas por causa disso. Deus tem um projeto. E o projeto de Deus, ele começou e ele também encerra em Jesus. Deus está chegando para cumprir o final desse projeto. O Senhor está cavalgando pelos montes, está vindo. Podemos ver o barulho dos seus cavalos chegando. Ele está vindo. Precisamos preparar o caminho para o Senhor. Eu e você, como um rio de Deus, preparando o caminho. Somos o João Batista da nossa geração. Não importa se você é um jovem, não importa se você é um senhor de 50 como eu, ou de mais de 50. Está vivo? Se você está vivo, você pode ser rio, querido. Enquanto a água, o rio corre. Enquanto a água, o rio corre. Está vivo? Enche do Espírito Santo que esse rio corre. Não só corre, ele molha a outros e traz vida. O profeta Joel disse que os velhos teriam sonhos, os jovens seriam profetas. Não mudou, querido, ainda é assim hoje. A nossa geração é uma geração pervertida. A nossa geração é uma geração que transformou o certo no errado. É uma geração, como o Davi pregou domingo passado, uma geração de egoístas. Diga assim: não eu. Você é o rio de Deus nessa geração para trazer transformação e vida de Deus para essa geração. O nosso trabalho só se encerra quando o Senhor nos levar. Estamos aqui ainda? Tem trabalho. Estamos ainda aqui? O rio tem que continuar correndo, levando vida de Deus. Levando vida de Deus. Você entendeu o que é que eu trouxe hoje aqui para você? Espero que você tenha entendido que existe uma responsabilidade entregue a mim sobre as gerações, no meu filho, nos meus netos, nos meus filhos e nos meus netos. Há uma responsabilidade entregue a mim, na geração, o povo que vive junto comigo, na minha geração. Deus quer que você faça a diferença nessa geração. Não importa o quanto o mundo está maluco, não importa o quanto o mundo está doido. A nossa geração, ela quer rasgar isso aqui. Porque a pessoa que é mais odiada é aquela que traz a verdade. A pessoa da verdade, ela é mais odiada.
E vai ser assim conosco. Já é assim conosco. Porque nós trazemos a verdade dentro de nós. Mas é projeto do Senhor que a gente não se intimide. É projeto do Senhor que a gente não se cale. Que a gente continue levando a verdade a essa geração, independente do que possa acontecer. Levando a verdade. Não esqueça aquilo que eu falei. Você é um rio que carrega a vida de Deus. Você é um rio que carrega a vida de Deus. Você não é um rio ainda? Oportunidade hoje para tu se transformar num rio. Você quer saber como é que é um rio de Deus? Você não conhece ainda o que é ser rio de Deus? O dia hoje foi marcado para você começar a ser um rio de Deus. Para ser um rio de Deus basta chover Deus na tua vida. Hoje é o dia de chover Deus na tua vida. Hoje é o dia de tu começar a fazer o teu percurso de rio. Para você começar basta o quê? Basta que você se incline. E o rio corre. Quanto mais inclinado, mais o rio corre. Mais o rio de Deus corre. Mais velocidade tem. Se você se inclinar o teu coração, inclinar os teus ouvidos ao Senhor, esse rio vai correr numa velocidade tremenda. Eu quero chamar você aqui, eu quero orar por você. Se você ainda não tem Jesus e quer ser esse rio, ou se porventura você já foi um rio, mas agora está parado, não está correndo na velocidade que era para correr, eu quero orar por você. Deus quer derramar chuva sobre nós, queridos. Chuva é sinal de bênção. Chuva é sinal de Espírito Santo. Se você é um rio parado, eu quero orar para que você seja um rio veloz. Se você ainda não